Chegamos, Brasil! Mitamos na rodada 24 e vamos mitar na rodada 25. Fica comigo. Olha só a última rodada. Time dos sócios, quase 100 pontos. Time aberto aqui do canal, quase 90 pontos. Se você ficou ligado nos vídeos como esse, nas nossas lives, tenho certeza que você foi bem se pegou as dicas. Coloca aqui nos comentários qual foi a tua pontuação, o que é que você pegou de dica diferencial na rodada, a gente vai conversar por lá. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas pra você mitar nessa rodada 25 do Cartola FC 2023. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, bom de bola, vem pra cá. Querido, antes das dicas, me acompanhe em todas as redes sociais, você me encontra facilmente nos links aqui da descrição. Rede social mais ativa é o Instagram, tem live todo dia de fechamento por lá, tem caixinha de perguntas pra vocês, muita interatividade diária, é um canal de comunicação diária, então me acompanha no Instagram pra não perder nada. Tem gols, tem dicas, tem um monte de coisa e a gente conversa por lá, beleza? Me acompanha nas redes pra não perder nada e na comunidade gratuita do Telegram também, link na descrição. Time dos sócios aqui, mitada, né? 98.34, média dos cartoleiros 43, ganhamos quase 5 cartoletas com o time dos sócios. Nesse time aqui a gente tinha um Verratti de capitão, dobra de ataque do Atlético Mineiro. Trio, ali a gente botou 4 defensores do Atlético Mineiro. No único SG que eu disse que eu confiava, bateu. Mais uma vez a gente acertou o SG, a exemplo da rodada anterior também. E a gente tava com esse goleiro aí, foi o João Ricardo no nosso time dos sócios, beleza? No time aberto, excelente pontuação também, 88.59. Falei pra vocês, Verratti pra mim era unanimidade. Ele foi o maior pontuador da rodada, foi um grande diferencial também. E aqui acertamos mais um SG com o goleiro Everson, então foi muito bom, uma rodada excelente e nessa rodada, uma rodada muito difícil, tá? Vamos falar aqui desse time, não esqueça de deixar o seu like para valorizar nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, deixa agora, porque é o selo anti-zica, você já deixa seu like aí, beleza? E se inscreva no canal, toda semana tem vídeos, dicas de análise de futebol para você performar bem e também ser lucrativo com fantasy games e com as apostas esportivas. Flamengo para mim favorito, Flamengo passando por esse momento ainda turbulento, mudança de treinador, tá querendo oficializar ali com Tite, primeira opção, para depois tirar o Sampaoli, ele não vai ficar, enfim, vamos ver como é que vem esse Flamengo. Flamengo para mim favorito jogando em casa diante do Bahia, tá certo? O Fortaleza vem num momento muito bom, é o melhor time do retorno, melhor campanha, momento muito bom, só que o Fortaleza tá nesse entrevélio aí, vai jogar com o Corinthians, então a gente não sabe o time do Fortaleza que vai pro jogo, tem equipes que vão jogar Sul-Americana e também Libertadores, e a gente vai falar no decorrer do vídeo essas equipes e que equipes podem poupar, porque isso pode de fato acontecer. Então Fortaleza contra o Grêmio pra mim, pelo momento do Fortaleza indo titular, para mim é favorito. O Grêmio não é um time tão consistente jogando como visitante, mas é um time que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Corinthians, para mim o São Paulo aqui é favorito, mesmo sendo um clássico, e esta é uma rodada marcada por clássicos, né? Este é um deles, São Paulo e Corinthians. O São Paulo vem aí de um título, parabéns aos tricolores aí, muito merecido, aí, principalmente pelo Dorival, né? Mas o São Paulo comemorando aí desse título da Copa do Brasil, mas para esse clássico deve ir com seu time titular, né? Até porque precisa melhorar a sua campanha no Campeonato Brasileiro. Estava focado na Copa do Brasil, conseguiu seu objetivo, foi campeão e agora é hora de voltar os seus objetivos aí para o Campeonato Brasileiro para sair dessa zona incômoda na tabela. Mas o Corinthians pode poupar alguns jogadores ou não, a gente não sabe porque o Corinthians está na Sul-Americana com Fortaleza, então tem jogo de volta na próxima semana e tudo pode acontecer. Então para mim, favorito São Paulo em titular. Cuiabá e Fluminense também pode poupar jogadores titulares, né? Porque tem esse confronto contra o Internacional pela Libertadores, então é bom a gente ficar ligado no Fluminense que vai a campo. O Cuiabá vem numa sequência muito ruim, né? O Cuiabá é um dos times aí que tem feito pior campanha de retorno. Para mim aqui não dá pra falar de favorito porque eu não sei o time do Fluminense. Elenco por elenco ali, momento, o Fluminense pode ir bem, só que o time do Fluminense é um time que vai mal normalmente quando joga como visitante. Mas percebam, esse 18 aqui é 18º, o Cuiabá é o 18º como mandante e o Fluminense é o 15º como visitante. Duas equipes que sob o mando não performam tão bem assim. Internacional e Galo, como eu falei do Fluminense, o Inter vai enfrentar o Fluminense. Também pode poupar seus titulares, jogando em casa contra um Galo que vem performando bem, vem jogando bem e com Paulinho em grande fase. Para mim, Atlético Mineiro favorito diante do Inter, desde que o Inter vá de reservas. Santos e Vasco da Gama. O Vasco da Gama conseguiu uma vitória na Bacia das Almas ali, no apagar das luzes, venceu o América Mineiro. O América Mineiro praticamente com o tempo inteiro ali com um jogador a menos. E o Jair fez o gol salvador. O Vasco está numa campanha excelente, uma das melhores campanhas de retorno. É a segunda melhor campanha do retorno. E o Vasco vai jogar contra o Santos. O Santos, essas duas equipes estão na parte de baixo da tabela. Santos é um time que sofre muitos gols. Enfim, um jogo muito equilibrado, mas o momento do Vasco é melhor.
O momento do Vasco é melhor, só que esse jogo do Santos tem a presença da torcida na Vila Belmiro, então isso pode ser um componente. Pra mim não tem favorito nesse jogo, mas deve ser bem animado. Aqui, Cruzeiro e América Mineiro, outro clássico, como eu falei pra vocês. Então, pra mim, o América vem de 2 jogos que não consegue marcar, inclusive em casa, né? A América perdeu pro Vasco por 1-0, perdeu pro Bragantino por 2-0. Esses jogos não foram válidos pro Cartola. O Cruzeiro não vem fazendo grandes jogos, até porque o segundo jogo do João Ricardo, esse vai ser o terceiro. Esse clássico pra mim não tem favoritos, tá? Mas vejo até uma possibilidade de algum SG aqui. Curitiba e Atlético Paranaense, mais um clássico. Percebam, São Paulo e Corinthians, Cruzeiro e América, Curitiba e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense é favorito, Curitiba tem a pior sequência dos jogos, dos times nesse momento, né? Já são 7 jogos de derrota, então o Atlético Paranaense, mesmo sem o Vitor Roque, é favorito jogando fora. No caso, é um clássico. Aqui, Bragantino e Palmeiras é clássico? Coloca pra mim nos comentários, quero muito saber se é clássico pra você ou não. Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras aqui pode poupar jogadores, então é muito importante a gente ficar de olho nas notícias. Por quê? Porque é semifinal ali contra o Boca Juniors da Argentina, então pode ser que o Palmeiras poupe jogadores, porque nesse meio de semana o Palmeiras vai jogar pela Libertadores. Próximo meio de semana é o jogo definitivo para ver quem avança a próxima fase da Libertadores. Então é bom a gente ficar ligado. O Palmeiras também não tem um elenco tão gigantesco assim. O Bragantino está muito ajustado. Para mim é um jogo de muito equilíbrio e não há favoritos entre Bragantino e Palmeiras. O Bragantino é o 6º melhor mandante. Palmeiras é o 3º melhor visitante, 2º colocado no Campeonato Brasileiro e ainda com chances matemáticas de ser campeão. Vamos acompanhar quem vai para o jogo. E o grande jogo da rodada, e é o último jogo da rodada, onde teremos pouquíssimas informações do time do Botafogo que vai a campo, mas a gente pode imaginar que o Botafogo deve ir com o que há de melhor, porque não tem competições paralelas e precisa melhorar seu desempenho. O Botafogo é o time a ser explorado na rodada, é o favorito. O momento do Botafogo não é legal, a gente sabe disso, que o momento do Botafogo não é legal. E o momento do Goiás também não é bom. Inclusive, deixa eu só mostrar para vocês aqui algo interessante. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo aí na tela, seria a classificação por aproveitamento no segundo turno. E quem que a gente vê aqui que está performando melhor? A gente vê que Fortaleza aqui é um time que tem a melhor campanha do retorno. O Vasco tem a 2ª melhor campanha do retorno. O Atlético Mineiro, o Palmeiras, Fluminense, tá? Bragantino, vocês veem que o percentual deles está muito semelhante aqui, 67%, o Vasco venceu um, então pode subir um pouquinho mais ali, tá bom? O Grêmio com 60%, o CAP, o Flamengo nesse momento turbulento, onde não venceu nada, mas deve ter um ânimo maior. O Flamengo tem que conseguir, até pelo orçamento, pelo plantel, uma vaga na Libertadores, e precisa vencer, e o jogo é contra o Bahia, jogando em casa. Então, independente de quem for comandar o time, o Flamengo precisa vencer, para mim, favorito mesmo, a campanha não estando boa. Veja que no retorno, inclusive, é muito semelhante essa campanha aqui de Flamengo e Bahia, que estão percentualmente, tecnicamente empatados, e eles vão se enfrentar nessa rodada 25, tá? Só que a gente olha das performances do retorno, a gente vê que o Coritiba é o pior time do retorno, depois o Cuiabá, que vai receber o Fluminense, depois o São Paulo, que vai enfrentar o Corinthians, mas o foco do São Paulo era na Copa do Brasil, e agora a gente vai ter o Goiás com 27% e o Botafogo com 27%. E esses dois times aqui irão se enfrentar nessa rodada 25. Então esse é o jogo da reabilitação do Botafogo. Esse é o jogo que o Botafogo tem para virar a chave, e essa é a hora, né? O Botafogo vem de 3 jogos consecutivos de derrota no Campeonato Brasileiro, né? E aí tem uma sequência também, se a gente colocar Sul-Americana, derrotado também. Esse time, mesmo estando ali percentualmente a campanha igual ao time do Goiás, é o favorito. Falando já de SG, quais são os melhores SGs para mim na rodada? Eu já vou até filtrar aqui. O SG do Botafogo é um SG, é o que eu mais confio para a rodada. Vejo possibilidade no SG do São Paulo também contra o Corinthians. Tá? Por que eu tô falando isso? Botafogo e São Paulo sendo SGs que eu posso confiar. O que eu confio mais é o do Botafogo. Vou mostrar essa tabelinha aqui dos nossos assinantes aqui. Dos nossos sócios do Bom de Bola. Inclusive a gente tá na promoção, o link tá na descrição. Se você quiser ser meu sócio, aproveita que depois eu vou estar fechando as vagas aí. Você ainda consegue preço promocional, ter acesso a todo material de apoio, meus times exclusivos e tudo mais, live premium, técnica e tudo mais. Então é isso. Quando eu vou olhar o XG aqui, o que é que ofensivamente as equipes visitantes constroem, a gente vai olhar aqui o Corinthians, o time que menos construiu nos últimos 3 jogos, embora tenha marcado nos últimos 3 jogos, marcou 4 gols. É um time que constrói pouco, tem dificuldades e acha um gol.
certo? O São Paulo tem sofrido alguns gols, mas pode segurar um SG. O Goiás, se você for observar os jogos do Goiás, é um time com muita dificuldade de criar boas chances de marcar. Quando você tem um time que constrói boas jogadas, cria um volume grande e chances de qualidade para marcar, você há de concordar comigo que você tem mais chances de fazer gol. E é isso que a gente quer. Então o Goiás está com muita dificuldade, inclusive no jogo contra o Flamengo, um jogo de baixíssimas finalizações, ficou no 0 a 0 em casa. Então ele está abaixo de média de uma chance clara por jogo nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos marcou apenas 2 gols. Então isso é um ponto que a gente pode olhar. E o outro ponto é exatamente esse Corinthians aqui, embora tenha marcado. O Lucas Perry para mim é a melhor opção de goleiro, tá bom? É o SG que eu mais confio, é o goleiro de melhor média e dificilmente eu vou mudar, certo? Outras possibilidades na rodada que eu entendo que podem acontecer aqui seria o Rafael, goleiro do São Paulo, dentro do que eu falei aqui, né? E é isso, tá, gente? Não vou nem perder muito tempo com goleiros. Vou começar aqui com o Marlon, tá, pessoal? Pra mim, o Marlon é um ótimo nome. Ele não performou bem na última rodada. Vai ter um clássico contra o América. O América nos últimos 2 jogos não fez gols. E pode ser que segure o SG. Se segurar, vai ser muito bem. Ele é um jogador que eu gosto, que eu confio na rodada. Então eu vou colocar o Marlon, tá? Outros nomes que eu gosto bastante. Acho que os laterais do Flamengo são bons nomes e eu já vou falar sobre eles. O Ayrton Lucas não tá vivendo um grande momento, embora tenha feito uma pontuação boa aqui, tá bom? O Juninho Capixaba sempre é muito bom. Eu vou acompanhar as informações, tá? Eu não gosto de colocar, por exemplo, o Veiga no meio campo. O Juninho Capixaba ali por conta da questão do SG. Pode acontecer, não é regra. Mas o Juninho Capixaba vem muito consistente. O time do Bragantino nos últimos 5 jogos foi o time que mais segurou SGs em casa. São 4. O Palmeiras tem tido dificuldade de fazer gols fora, de construir boas jogadas. Juninho Capixaba é um nome excelente para a rodada. Outro nome que me agrada muito é o Bruno Pacheco, porque ele é muito regular. E eu sempre gosto do Bruno Pacheco jogando em casa. A questão é, o Grêmio é um time que marca muito mais gols jogando em casa. O Grêmio é um time que faz gols, né? E tá num momento legal na tabela. Então assim, pode ser que o Grêmio fure esse SG do Fortaleza, que é um time bem encaixado, mas o Bruno Pacheco é um jogador muito regular. Então, pra mim, vale a pena. O de Plácido eu acho difícil não ter. Por quê? Porque ele é um jogador bom pra Fantasy. Na última rodada, inclusive, ele fez 5.10 sem SG, né? 5 desarmes. O cara tem 55 desarmes, 21 faltas e 4 participações em gols. Então eu acho ele um nome muito interessante para a rodada. Não só ele, gosto muito do Wesley, lateral do Flamengo. Ele para mim está sendo o Ayrton Lucas. Então o Wesley eu acho um nome bom para a rodada, uma opção diferente para quem quiser. Caio Paulista do São Paulo dentro daquela possibilidade de SG muito ofensivo. Pode ser um nome também diferente para quem quiser diferenciar. E faço menções aqui para o Hugo, que sempre vai bem pelo time do Botafogo. Tá todo mundo só falando de Plácido. Eu acho o Hugo uma baita opção, né? Eu vou falar ainda depois em live, técnica, live aberta para vocês aí. O Piton, a gente até deu como dica com o Puma na última. Tá fazendo boas participações também. É isso. Então, para mim, a gente vai fechando aqui a princípio de Plácido e Marlon. Na zaga, Léo Pereira é um bom nome. O Fabrício Bruno do Flamengo pode ser. Eu vou com Cuesta aqui nessa zaga, né? A dupla de zagueiros aqui do Botafogo são jogadores importantes. Então, tanto o Cuesta como o Adrielson são jogadores que valem, inclusive a dobra do Botafogo vale. Acho muito difícil, pessoal, nessa rodada você não ter, no mínimo ali, 2 defensores do Botafogo. Não dá para ir sem 2 defensores. E cabe 3, cabe 4, aí vai do nível de confiança de cada um. Então, o Adrielson é um bom nome. Dentro dessas possibilidades, falei dos zagueiros do Flamengo, né, aqui. Fabrício Bruno, uma opção mais barata, uma alternativa ao Léo Pereira para quem quiser. O Léo Ortiz é um bom nome, só que um jogo difícil contra o Palmeiras. Vamos ver o Palmeiras que vai para o campo. E eu gosto das opções dos zagueiros do São Paulo. Portanto, eu vou com o Beraldo, fechando a minha zaga de forma alternativa. Pulando aqui para treinadores, para mim, na rodada o Bruno Lage é a melhor opção. Esse é o jogo para o Botafogo vencer. E outra coisa, o Botafogo, ele não tem performado bem nos jogos como visitante, algo que a gente está trazendo para vocês já há algum tempo aqui. Só que há algum tempo também a gente fala que o Botafogo é um time que se apresenta bem jogando em casa. Tanto que você vai olhar aqui os ataques, o Botafogo e o Grêmio marcaram o mesmo tanto de gols, 39 gols. E em casa, o Botafogo marcou 27 gols e o Grêmio 26. Então assim, o Botafogo é forte em casa. E se a gente pegar um recorte desses últimos 3 jogos aqui nessa nossa tabelinha exclusiva, é o seguinte, você vai olhar aqui que nos últimos 3 jogos, ó, os times que mais criaram
chances ali de marcar, boas chances com qualidade. Fortaleza e Botafogo. E esses times acompanharam essa criação, né, essa construção com a conclusão fazendo gol. Então nos últimos 3 jogos Fortaleza marcou 9 gols em casa e o Botafogo 7, e essa estrelinha representa que eles marcaram gol em todos os jogos. Portanto, o Botafogo é um time para a gente explorar ofensivamente. Eu estou colocando aqui o Bruno Lage. Nessa meia cancha, sempre a gente tem dificuldades de escalar os meio-campistas, né? Pedir o like de vocês aí que tá gostando do vídeo, por favor, deixe seu like agora para não esquecer e para valorizar o meu trabalho, tá? Conto com o seu like, vamos bater 1000 likes aqui nesse vídeo, é muito importante, no mínimo 1000 likes, a meta de 1000 likes aqui, fechou? Conto com vocês, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Veiga é um nome excelente para a rodada, tá? Então vamos acompanhar, se ele for para o jogo vale muito a pena, né? Para mim foi unanimidade na última, 4.10 só de média básica, lembrando que é um jogo muito difícil, tá? Mas eu vou escalar o Rafael Veiga aqui do Palmeiras. Com a dificuldade de meio-campistas que a gente tem para a rodada, fica um pouquinho mais complicado. Mas Arrascaeta é um bom nome e vai estar no meu time. Jogou até uma minutagem alta na final da Copa do Brasil. A gente vai saber o Flamengo que vai começar jogando. É um dos jogos que abrem a rodada, Flamengo e Bahia. Então o Arrascaeta vai estar num time e não tem como deixar fora. Outra coisa, o Eduardo, gente, ele é um jogador que oscila muito. Quando você escala, ele não faz nada. Quando você não escala, ele imita. Ou às vezes não faz nada. Então assim, ele não é um jogador para fantasy game. Eu pelo menos não vejo dessa forma. Você coloca nos comentários aí, você acha que o Eduardo vale a pena para essa rodada? O Eduardo para mim vale a pena para a rodada, não por ele ser um jogador regular, mas pelo apelo do jogo. É um jogo de virada de chave pro Botafogo vencer em casa, tem performado bem e é uma maneira de também você cercar a ofensividade desse time do Botafogo. Lembrando que o Eduardo ele tá sempre ali com participação, dando passes para finalização, que seria o passe-chave, o passe para assistência, para uma futura assistência, que muitas vezes não acontece. Então isso a gente repara na análise também, ele pode ser um jogador diferenciado. Eu vou colocar o Eduardo aqui no time, não confio muito no Eduardo, mas confio no apelo do jogo, que pode ser um diferencial. Muita gente não vai escalar o Eduardo por conta disso, tá? Nomes diferentes para a rodada, tá certo? Vamos lá. Alguns nomes diferentes para a rodada. A gente tem aqui o Lucas Evangelista num jogo difícil, né? O próprio Zé Rafael pode ser um nome diferente. Os meias do Fortaleza, eu gosto do Pochettino. Pochettino é um jogador que eu gosto, porque ele é um meia atacante. E o time do Grêmio é um time que se defende mal. Vamos lembrar, o Corinthians é um time que não cria muitas jogadas e marcou 4 gols no Grêmio no último jogo como visitante. Então, meias ali, olhar a ofensividade do time do Fortaleza pode ser um caminho. E o Pochettino, pouca gente vai escalar esse camarada. Então, eu acho uma alternativa diferente. A gente precisa fechar... já fechamos a nossa vaga com Veiga, Eduardo e Arrascaeta, mas Pochettino é um nome, Evangelista, como eu falei, é outra possibilidade. Algum meia do Atlético Paranaense, se você não for na parte ofensiva, pode dar certo, porque o Coritiba sofre muitos gols, então pode ser que algum meio-campista ali do Atlético Paranaense apareça bem. Mais uma vez o Paulinho é um bom nome, deu uma assistência para o gol do Jair, tá jogando muita bola. É uma ótima opção para a rodada e que para mim foi unânime na rodada. A gente falou muito do Paulinho, ele foi um cara que se destacou e fez ali 7.80. Acho também um nome bom contra esse time do Santos, que jogando em casa, você vai observar aqui, ó, o Santos, ele foi o time que tomou 18 gols. O único time que tomou mais gols que o Santos foi o América Mineiro, tomando 23 gols em casa, atualizando o gol do Vasco, tá? Mas o Santos toma muito gol em casa, e ali você pensar talvez na ofensividade do Vasco, que é um time que marcou 10 gols em 3 jogos, é muita coisa. Então dá pra gente pensar ofensivamente. Paulinho é uma alternativa aqui que eu coloco diferente pra vocês, talvez vocês não tivessem nem pensando. PP, jogador muito regular e, gente, é isso, a princípio, tá? A princípio. Na frente aqui, pra mim, não tem como deixar de fora o Tiquinho Soares. Ele não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Então, o Tiquinho, pra mim, nessa rodada é unânime. E aí a gente tem outras possibilidades que a gente pode colocar na rodada, tá? Vamos lá, outros nomes. O Hulk é uma opção muito boa, né? Os dois atacantes do Atlético são nomes muito bons. O Hulk bate pênalti, bate falta e tudo mais. Só que você tem, por exemplo, um Paulinho, que a fase dele, cara, é muito incrível. O Paulinho tá numa fase incrível. Se o Internacional de fato for com reservas e pode possivelmente ir por conta dessa questão da Libertadores contra o Fluminense, o Paulinho ganha força.
O Paulinho, gente, ele tá numa sequência melhor do que o Hulk. E nos últimos 8 jogos, em 6, o Paulinho fez mais de 11 pontos. É muita coisa, tá? E nenhuma negativou. E a menor pontuação dele foi na casa de 3,40. Então é um jogador realmente muito diferenciado. Eu vou encaixar o Paulinho nesse time aqui, tá? E temos outra possibilidade aqui pra gente falar. Alguns bons nomes, tá? O Verratti é um nome excelente para a rodada. Vale a pena. Como eu falei, a questão do Santos ali. O Santos tomou 18 gols na Vila Belmiro. Precisa vencer, então é um time que vai se expor. E o Verratti tá muito bem. Ele tá com média básica. Enfim, tá bem valorizado, bom falar. Mas nessa altura você já se programou muito bem. Então o Verratti é um baita nome, tá? Paulinho, Hulk, Marcos Leonardo. Nesse confronto os atacantes podem ir muito bem, tanto o Verratti como o Marcos Leonardo. O time do Santos é um time que marca muitos gols. O Vasco cede muita participação em gol para atacante, tá? Eu anotei aqui. O time do Vasco da Gama cedeu 10 participação em gols para atacante, e o Santos tem 12 participação em gols nos últimos 5 jogos jogando em casa. Então o Marcos Leonardo é um nome diferente, porém é um jogador que tem uma média boa, mas ele tem baixas pontuações nos últimos jogos, mas estatisticamente tem possibilidade. Vitor Sá, faço a ressalva pra gente, é um jogador que sempre tem boa participação, 6 participações em gols. É um nome diferente, acho que umas 2 peças ofensivas ali do Botafogo nesse jogo contra o Goiás são boas possibilidades. O Canóbio, nome pouquíssimo visado, não esqueçam do Canóbio, não vai ter o Vitor Roque. O Canóbio pode aparecer, já tô falando algumas rodadas, jogador muitíssimo regular, né? Os atacantes como um todo, Rossi, podem ir bem. Bruno Henrique para mim é um nome muito forte, embora o Flamengo não esteja bem. É a virada de chave, esse é o jogo, então Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo na linha de ataque. É um bom, ótimo nome para esse jogo contra o Bahia, tá? O Bahia, muita participação em gol cedendo para atacantes. Os atacantes do time do Fortaleza, então o Marinho pode ser um nome muito bom aí, tá? Se o Fortaleza for titular, vale a pena. E é isso, Verratti do Vasco da Gama. Antes da gente fechar o capitão e fazer as considerações acerca desse time, falar para vocês da Betfair, nossa parceira nas apostas esportivas, e tem um bônus de 100% para você aí na descrição, tá? Ou no comentário fixado aqui. Seu primeiro depósito você vai ganhar 100%, ou seja, o valor que você depositou para seu primeiro depósito você vai ganhar em bônus. Botou R$15 ganha 15, botou 50 ganha 50, botou 100 ganha 100, botou 200 ganha até R$200 de bônus para você dar aquela brincada na Betfair, tá? E eu vou dar um palpite para vocês aqui num pré-jogo dos jogos do sábado, tá legal? Nesse momento, lembrando que as odds, as cotações, elas oscilam, então aproveitem e pega o bônus para abrir a conta aqui, tá? E também, normalmente tem apostas grátis sábado e domingo, me acompanha no Instagram, nas redes, para não perder nada. A gente tem aqui, ó, Flamengo e Bahia, para mim, vitória do Flamengo, seca, jogando em casa e precisando vencer, Bahia tomando muito gol também, jogando fora. E nesse clássico, uma cotação de quase 2 para a vitória do São Paulo titular com um possível Corinthians reserva, e que no último encontro lá no Morumbi, o São Paulo foi vencedor e avançou na Copa do Brasil. Então, vitória de Flamengo e vitória do São Paulo, para mim, dá uma cotação bem interessante aqui, tá? Você botou aqui, tudo beleza, e aí dá uma duplinha pagando quase 3 de cotação, tá? Você botou 10 aqui, vai ganhar 30, botou 100, ganha 300, praticamente 270. Então aproveita, e esse é o meu palpite aí na Betfair, fechou? Pra cima, aproveita o bônus. Voltando pro nosso time aqui, ó, nossa linha aqui, a gente tem o Lucas Perry no gol, nas laterais de Plácido e Marlon, do Cruzeiro, Cuesta e Beraldo, então tô triplicando o Botafogo com Bruno Lage. Veiga, vamos acompanhar se vai pro jogo ou não. Eduardo, eu sei, ele oscila, mas pelo jogo e pelo apelo, tô dando mais uma chance pra ele. E o Arrascaeta do Flamengo, no jogo que o Flamengo é para vencer, briga ainda pela vaga na Libertadores. O Flamengo precisa estar ali na parte de cima, é obrigação. Na frente, para mim, o jogador unânime na rodada, no ataque, é o Tiquinho Soares, vai estar aí. Verratti tá aí também, mas eu coloquei outras opções. Se você pulou para cá, volta aqui o vídeo que eu dei várias opções no ataque e expliquei o porquê de cada uma delas. E o Paulinho pelo momento, tá? E nesse time aqui de capitão eu vou colocar o Tiquinho Soares. Fechou? É esse o time que a gente escala na nossa prévia, tá legal? Outra coisa, eu quero muito agradecer sua participação. Se você quiser fazer parte do CSBB, Clube de Sócios Bom de Bola, aproveita a promoção que vai estar fechando. Nesse QR Code aqui, aponta, R$39, pode parcelar até em 12 vezes, sim, acho que dá 12 de R$4, pô, é pouco.
E você vai comigo, só paga uma vez, vai comigo até o final do campeonato. Me acompanha nas redes sociais. A gente vai fazer live, tá? Vou fazer live aberta na sexta-feira. Me acompanha nas redes sociais, vai ficar assim melhor. No Instagram, comunidade do Telegram também, tá? Fica ligado nas nossas redes que a gente vai fazer live e tudo mais. Grande beijo, grande abraço. Comenta aí, compartilha o like, é isso. Segue a gente pra cima, valeu. Tchau!